Aulas de porcentagem, nível de sexto ano também, para quem acompanha pelo material Etapa, página 66. Uma aula bem fundamental para todas as nossas próximas aí. Então eu coloquei até uma brincadeirinha aqui no começo de uma aplicação de porcentagem, né? Que é quando o seu telefone, lá, when your phone is at 1%. Quando o seu telefone está em 1%, né, ó, porcentagem, que a gente fica desesperadão, assim, que essa menininha aí. Então, a porcentagem, a gente vê a aplicação em vários lugares, né, em jornais, em revista, na televisão. Então, vou colocar alguns aqui, ó. Você já deve ter visto em textos de jornais, revistas, internet, telejornais ou anúncios numerais acompanhados pelo símbolo porcentagem, né, anúncios numerais. Esse porcento é a expressão formada por um número seguido do símbolo porcentagem. É uma fração, pois podemos escrever nesse exemplo aqui. Ó. Então, quando você vê porcentagem, você tem que entender que isso é uma fração. Ou seja, pela aula que a gente teve anteriormente, também você pode falar que a porcentagem pode ser escrita dessa maneira, na forma de fração, ou na forma decimal, né? 3 maneiras aí. Por exemplo, 90%, 90 dividido por 100, 90 por 100. Por isso que é porcento. 23%, 23 dividido por 100. É uma fração, tá? O denominador da fração é sempre 100, entretanto não lemos 90 centésimos ou 23 centésimos, mas sim 90% e 23% respectivamente aqui na ordem. A essas expressões damos o nome de porcentagem. Como sabemos, alguns cálculos com frações, sabemos também com porcentagens. Vamos considerar uma primeira situação. Vou aqui para um exemplo, que é um exercício resolvido já. Quanto vale 30% de 50? Então, como você calcula isso? 30% de 50, da mesma maneira que você está falando, você pode escrever assim, ó, 30 por 100, e o D se transforma em vezes, 30 por 100 vezes 50. Para facilitar um pouco a conta, a gente corta esses zeros, né? E vai virar 3 décimos vezes 50. 3 vezes 50, 150. Dividido por 10, 15. Então, 30% de 50 vale 15. Por exemplo, se numa sala de aula, com 50 alunos, 30% tiraram nota vermelha. Quantos alunos seriam? 30% de 50 dariam 15 alunos. Sempre a porcentagem está relacionada a alguma informação, né, que você tem que calcular. 2. Numa classe de sexto ano, há 40 alunos, sabe-se que as meninas representam 45 do total de estudantes. Quantos são os meninos dessa classe? Então, tem duas maneiras de resolver. A primeira, o número de meninas é 45% de 40 do total. 45% vezes 40. Simplifica essa fração, vai dar 9 vinteavos vezes 40, que vai dar 18. 18 meninas. Se a sala tem 40 alunos, é só fazer 40 menos 18 meninas que você acha os meninos, 22 meninos. Outra maneira, se a sala completa tem que dar 100%, né, toda ela cheia 100%, 45 são meninas. Quantos por cento são meninos? O que está faltando? 55. Então, eu posso calcular direto 55% de 40, que daria 22 também. Então, você escolhe a maneira que você achar melhor. Alguns exemplos aqui do exercício 1, 10% de 70. A forma de calcular é a mesma, né? Ó, 10% de 70, multiplicando, simplifiquei a fração, multipliquei e dividi, que deu 7. Na segunda, mesma coisa, 20 sobre 100 vezes 20, 20% de 20, ó, 20% de 20. Simplificou a fração, deu 1/5, multiplica a parte de cima, divide por baixo, que vai dar 4. E assim por diante. 30% de 90, simplificou, multiplicou e dividiu, 27. 50% de 102. 50%, você pode imaginar também que é a metade, né? 50% de 102. Ou seja, é só dividir por 2. Outra maneira de fazer é simplificando a fração, que vai dar meio, e meio é metade. Meio de 102 é 51. 75% de 60 também simplificou e multiplicou, e deu 45. O F, 84% de 400, simplificando isso daqui, ó. Aqui já fizemos até sem simplificar, por quê? Como ele já estava 400, né, é um número já
com 2 zeros aqui no final, eu posso cortar com esses 2 aqui de baixo, então é até mais fácil se não simplificar, ó. Ou seja, 400 sobre 100, só multiplicar a parte de baixo aqui, ó. Dividindo esses caras, vou eliminar esses zeros, vai dar somente 4. 84 vezes 4, 336. Problemas agora. Rafael utilizava 75% do armazenamento total do seu celular. Após retirar todas as fotos, seu armazenamento passou para 50%. Se o celular de Rafael tem 16 GB de armazenamento total, quantos GB ele tinha de fotos? Então, vamos lá. Ele utilizava 75% de 16, né? Ó, que é a mesma coisa que 12 GB. Ele utilizava 12. Agora vamos ver, após apagar as fotos, passou a utilizar 50% de 16. Então ele passou a utilizar 8. Usava 12, passou a utilizar 8. Qual que é a diferença entre eles? 4 GB de fotos que tinha no seu celular. Outra maneira de fazer é que se caiu de 75 para 50, ele caiu 25. Então é só você calcular 25% também de 16, que daria 4 GB. 3. Edgar coleciona camisas de futebol. 425 são nacionais e estrangeiros, né? 40% são de equipes de outros países, que são as estrangeiras. Quantas camisas são de times estrangeiros? 40% de 425, né? Não tem segredo, ó. 40% de 425, que vai dar 170 camisas, certo? E quantas camisas são de times nacionais? Que porcentagem isso representa? Se 40% são estrangeiras, faltam quantas para darem as nacionais? Para chegar em 100%? 100 menos 40, 60%, certo? E outra, se ele tem 425 no total e 170 são estrangeiras, quantas são nacionais? É só fazer uma conta de menos também, 255. Bem tranquilo isso daqui. Adicionais sugeridos de 20 ao 22. E terminamos por aqui.